Um dos meus mentores na área corporativa é Stan Husted. Eu já trouxe ele ao Brasil por 2 vezes. Stan Husted foi um dos idealizadores de um modelo de negócio chamado Experience Economy, economia de experiência. Bastante interessante. O conceito basicamente é o seguinte: quanto custa um cafezinho na padaria? 5, 4? E no Starbucks? Faz tempo que vocês não tomam lá, né? Tudo bem, eu entendo. Por que é tão mais caro se é commodity? Porque lá no Starbucks nós pagamos por uma experiência. E o Stan, ele, quando esteve aqui, trouxe todos esses conceitos e foi bastante interessante conversar com ele sobre isso. Mas um dado que ele me trouxe, que é na verdade o que eu quero compartilhar nessa minha introdução, foi um fenômeno que diz respeito ao trabalho missionário ao redor do mundo. Veja, muitos jovens e homens maduros e mulheres desejosos de servirem como missionários em outros países, quando se viam com a dificuldade de conseguirem visto religioso para servir em alguns países, faziam o seguinte: aplicavam para vistos profissionais, como se fossem empreendedores, ou profissionais liberais, ou gestores, e muitos conseguiram, porque as portas estão sempre abertas para profissionais, nem sempre abertas para religiosos, mas sempre abertas para profissionais. O problema é que quando eles chegavam nesses países, na hora de entregar o que deveriam entregar, o que acontecia? Eles não entregavam. Porque, na verdade, eles não eram empreendedores. Na verdade, eles não eram gestores. Na verdade, eles não eram profissionais liberais, eles eram clérigos. E quando aquelas comunidades, inclusive as autoridades constituídas, percebiam isso, eles perdiam a autoridade de pregar o Evangelho e recebiam ainda a pecha de mentirosos. Você disse que era um profissional, que era um gestor, que era um empreendedor, nós abrimos o nosso país para você e, na verdade, você não é nada disso. Por essa razão, surgiu um segundo movimento. Um movimento que é conhecido como BAM, B-A-M, Business as Mission. O negócio como missão. Então, nesse segundo modelo, as pessoas não fingem ser profissionais que não são. Elas vão como profissionais, empreendedores, profissionais liberais, gestores, exercendo aquilo que são capacitadas de fato para fazer. Eles abrem negócios, eles gerenciam empresas, eles atendem a comunidade e com isso eles começam a gerar emprego, desenvolvimento social, atendem as famílias. E com o passar dos meses, dos anos, o que acontece? Eles ganham algo extremamente precioso: autoridade. E tendo autoridade, agora eles podem falar da sua fé. E isso faz total diferença, porque agora aquelas pessoas que estão vendo que eles são consistentes, ou seja, aquilo que eles disseram que eram, eles são de fato. Agora as pessoas querem dar ouvidos à mensagem que eles têm para oferecer. E eu vi isso acontecer lá no Sri Lanka. Eu vi isso acontecer na Indonésia. Lembram quando o tsunami acertou aquela região da Ásia? Um amigo meu chamado Francilalahi, eu treinei esse nome muitas vezes, mas mais difícil que do Francilalahi era o nome do James Kanaganayagam. Eles trabalhavam naquela região. E como eles trabalhavam? Bom, eles tinham sim formação em teologia. Mas mais do que a formação em teologia, eles eram de fato gestores, empreendedores.
E fizeram um trabalho maravilhoso. O James Kanaganayagam fez com uma comunidade budista. E o Francis Lalahari, até errei o nome dele, vou tentar de novo. Francis Lalahari fez com os muçulmanos. Quando o tsunami acertou aquele lugar, quem os muçulmanos aceitaram que continuasse ali, prestando auxílio humanitário e compartilhando a fé? Aqueles que eram os empreendedores de fato e de verdade. O negócio não é uma opção secular, profana, que você exerce no seu dia a dia. O seu trabalho, o seu talento, a sua carreira, a sua profissão é a missão. Não é um meio para fazer a missão. O seu negócio, o seu trabalho, o seu talento é a sua missão. E Deus sabe onde você pode chegar com esse talento, com essa missão, com essa habilidade. Considere, os grandes heróis da nossa fé, aqueles sobre os quais nós pregamos, pessoas como eu pregam domingo após domingo, eram eles na sua maioria clérigos? Eram eles na sua maioria líderes religiosos? Abraão era atividade agrícola. O Isaac seria o quê? Ele investia em aquisição de terras. Como é que a gente chama isso hoje? É um land developer, um desenvolvedor de propriedades. Era isso que ele fazia, o Isaac. Ele comprava terras. E o Jacó? Agrícola. E José? Primeiro-ministro, funcionário público. E Daniel? Profeta Daniel, o que ele era? Funcionário público. Está aí uma sugestão para a gente, pelo jeito, né? Mas eles eram, ao mesmo tempo, homens usados por Deus. E mulheres, o que dizer de Esther? Lídia, no Novo Testamento, empreendedora. Veja que quando nós tiramos essa lente religiosa dos nossos olhos e olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que os grandes heróis e heroínas da fé eram pessoas que trabalhavam naquilo que nós chamamos normalmente de trabalho secular. Não há nada de secular no trabalho de quem é santo, de quem é filho de Deus. O seu trabalho é santo. A sua atividade é uma missão. Um amigo meu me ensinou certo dia essa expressão e eu nunca mais esqueci. Ele disse: Leandro, tem missionário no Afeganistão, no Paquistão. Ele era advogado. Ele disse: eu sou missionário no onde é que estão. Onde é que estão as pessoas, é lá que é o meu campo missionário. E eu gostaria muito que nessa noite você tivesse essa ideia de que aquilo que você faz é uma missão que Deus te deu. É uma vocação que Deus te deu. Não é um meio apenas. É sagrado aquele lugar. Quando Deus apareceu para Moisés, diga-se de passagem, pastor de ovelha, Deus disse para ele o quê? Olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é... E onde ele estava? Num templo? Trabalhando. O trabalho dele era um lugar santo. O seu trabalho é um lugar santo. O seu trabalho é um lugar santo. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Antes da queda da humanidade. A primeira estirpe da humanidade, o primeiro representante dos seres humanos, Adão, é comissionado por Deus, é colocado num jardim. A melhor tradução seria num pomar. Por isso que quando você lê o texto, fala de árvores frutíferas e não de árvores floridas. Era um pomar. Deus colocou ele no pomar. E aqui o que diz? O Senhor Deus colocou o homem no pomar do Éden para cultivar,
para cuidar dele. A primeira atribuição que Deus dá para a sua criação é trabalho, é serviço. Então o trabalho não é consequência da queda. Nós não trabalhamos porque um dia os nossos ancestrais caíram em pecado. Não, 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 não. O trabalho é uma bênção, é uma dádiva, é uma vocação, é uma missão, é um chamado. E eu espero que você tenha esse coração feliz, animado, quando você vai trabalhar, quando você acorda para trabalhar, quando você vai fazer o seu negócio, quando você senta numa mesa de negociação, ou quando você abre o seu consultório. Eu espero que você entenda que Deus está presente ali e você está cumprindo uma missão. Vocacionado. Porque esse foi o caso de Adão. A consequência do pecado é que nós cansamos com o trabalho. Com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. São os desafios, o cansaço, o estresse que vem do nosso trabalho. Mas o trabalho em si é uma bênção. Se você acha que um dia, quando Jesus voltar, nós vamos para o céu, ficar pulando de nuvem em nuvem, como se fossem algodões, esquece isso. O céu vai ser dinâmico. O céu não vai ter monotonia, tédio. Benjamin Franklin disse o seguinte: ninguém que alivie o fardo do outro será inútil nesse mundo. Gandhi disse assim: a melhor maneira de encontrar-se é perder-se servindo os outros. Albert Schweitzer: eu não sei o que seu destino tem para você, mas uma coisa eu sei. Aqueles entre vocês que serão verdadeiramente felizes são aqueles que procuram e encontram uma maneira de servir. Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, Deus em carne, em Mateus capítulo 23, versículo 11, disse: mas o maior entre vocês seja aquele que seja o servo de todos. Servir. A essência do nosso verdadeiro sucesso é o serviço. Há pessoas que na vida, meus queridos, são o que eu chamo de miseravelmente bem-sucedidas. Já conheceu alguém assim? Eu já. O cara senta no escritório de vista panorâmica, mas ele é miserável. A vida dele é uma angústia só. A família dele está desgraçada. O coração dele está desgraçado. Já conheci, não poucos. Eu chamo essas pessoas de miseravelmente bem-sucedidos. O que a Escritura Sagrada nos convida a fazer é viver uma vida de pessoas verdadeiramente bem-sucedidas. E como é que fazemos isso? Não é através de jogos de azar, é através do trabalho, do serviço, da vocação que Deus nos dá. Jesus passou a maior parte da vida dele trabalhando como o quê? Carpinteiro. E uma coisa que me chama a atenção é que Jesus, nos seus debates com os líderes religiosos, ele foi acusado de tudo. De tudo. Por exemplo, uma das terríveis acusações que nós encontramos está no Evangelho de João, porque como Jesus tinha nascido de uma virgem, eles questionaram a paternidade de Jesus, a legitimidade, disseram assim: nós não somos filhos ilegítimos, nós somos filhos de Abraão, mas e você? E Jesus respondeu para eles: não, vocês não são filhos de Abraão, são filhos do diabo. Ele soube responder bem. Mas o questionamento era isso, da legitimidade do nascimento de Cristo. Olha que acusação. Jesus foi acusado até pelos líderes religiosos, por conta dos milagres extraordinários que ele realizava, de realizar milagres pelo poder de Satanás, Beelzebu. Mas sabe uma coisa que eles nunca acusaram Jesus? De ser um mau carpinteiro. Eu acho isso interessantíssimo. Nunca disseram que a cadeira dele caía, que a mesa que ele fazia não prestava. Seria o caminho mais fácil de criticá-lo. Há uma tradição judaica que afirma que Jesus foi o melhor carpinteiro de Israel. Eu, pessoalmente, acredito. E o que dizer de apóstolo Paulo?
O apóstolo Paulo foi um fazedor de tendas. Talvez a gente que está aqui tenha uma ideia do que seria o trabalho de Paulo. Paulo também foi acusado de uma porção de coisa, foi fustigado com vara, foi chicoteado, foi apedrejado, mas nunca disseram que as tendas de Paulo gotejavam. Porque quando nós vamos fazer alguma coisa lá fora, quando nós entendemos que aquilo é uma missão, nós vamos fazer o melhor que está ao nosso alcance. Porque nisso Deus é glorificado. O seu trabalho é uma bênção. Houve um pregador chamado Russell Conwell. Ele era um pregador na época da Grande Depressão Americana. Ele era pregador e também advogado. E você sabe que no período da Grande Depressão Americana, as pessoas estavam desencorajadas, não conseguiam emprego, desmotivadas. E com isso, claro, a economia caindo cada vez mais, as pessoas sem recursos para se manterem, para manter as suas casas. Mas ele teve essa ideia. Conwell decidiu ir de cidade em cidade, vila em vila, contando uma história que eu já contei para algumas pessoas aqui. É um livro, inclusive, vou te dar a versão curta. Campo de Diamante. Ele contava a seguinte história. Um homem tinha uma fazenda. E um dia passaram algumas pessoas viajando, bateram lá na casa do homem e pediram para tomar uma água, para descansar um pouco. E o fazendeiro perguntou: para onde vocês vão? Eles disseram: nós estamos em busca de uma pedra. E essa pedra brilha mais do que o sol. O homem ficou tão encantado com aquilo, e eles disseram: e essa pedra tem um valor monetário imenso. Então o dono da fazenda passou a fazenda para outro, na hora. Abriu mão de tudo e saiu pelo mundo procurando, buscando essa pedra que brilhava mais do que o sol. E dizem que ele foi para todos os cantos, todos os lugares, sem sucesso. Quando finalmente, na Espanha, ele morreu. No dia em que ele morreu na Espanha, lá na fazenda dele, uma pessoa trabalhando com uma picareta, bateu numa pedra e desenterrou. E sabe o que encontrou lá? Uma pedra que brilhava mais do que o sol. O homem não entendeu que durante todo aquele tempo ele já estava pisando sobre aquilo que tinha grande valor, enquanto ele sonhava com a possibilidade de encontrar em outro lugar. Conwell, inclusive, fundou uma universidade chamada Temple nos Estados Unidos. Foi de vila em vila, dizendo para as pessoas o seguinte: você pode não ter emprego, você pode não ter o apoio do governo, você pode ter um monte de desafio, mas se você tem um talento, um tesouro, uma habilidade, alguma coisa singular que você sabe fazer, que Deus te deu e você pode desenterrar hoje. E com isso, vários empreendedores surgiram. Isso começou a movimentar de novo a economia. E eu acredito que nessa noite, nós temos aqui, para começar, com essas sementes que nós temos aqui, pluralidade de dons e talentos, pluralidade de habilidades, de criatividade, de gente inteligente, de pessoas que receberam de Deus vocações, e que se nós somarmos juntos essas habilidades, esses dons e esses talentos, nós podemos fazer uma grande diferença. É por isso que a questão é simples, é se você acredita que Deus te deu uma vocação e um talento para você cumprir uma missão. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Você acredita?